Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Talvez no que será a pregação mais rápida que eu já fiz na minha vida. Marcos 6, do verso 53 ao 56. E aí que eu quero dizer algo para os irmãos. Quando eu falo 1 hora aqui, não é eu falo 1 hora porque eu quero falar 1 hora. Porque eu gosto de ficar falando 1 hora. É porque o texto precisa de 1 hora. Quando eu falo, não sei quanto tempo eu vou levar agora, não vai ser muito. É porque o texto assim exige. Então, o que eu quero ensinar hoje também, aproveitar essa oportunidade, que às vezes, talvez você não goste do tempo que leva, o pastor fala demais e biriri bororó, mas quem dita o tempo é o texto. Quem dita o tom do texto é o próprio texto. Se o texto vai ser palavras bonitas, ou se o texto vai ser de acusação, se o texto vai ser com palavras fortes ou palavras brandas, o pastor não está aqui para falar do jeito que quer e mandar mensagem para ninguém. O pastor está aqui para entregar o texto. Então, o texto tem que ser pregado do jeito que ele tem que ser pregado, com o tempo que ele tem que ser pregado, com o tom que ele tem que ser pregado. Então, uma lição para os irmãos é que os irmãos entendam que o pastor, claro que eu sei que existem exceções de pastores que usam o púlpito para denegrir a imagem de Cristo e falar mal dos irmãos, mandar recado, existe. Mas que a função do pastor aqui não é essa. A função do pastor é entregar o texto do jeito que ele tem que ser entregue. Se isso vai levar 2 horas, que seja. Se isso vai levar 10 minutos, que seja. Mas que o texto seja respeitado. Tá? Então, sempre que alguém vier aqui, e quando eu for, se eu for um dia, talvez eu fique aqui o resto da minha vida, mas se um dia eu for, vier outra pessoa que goste de falar bastante, tenta entender também que ele está pregando o texto e a palavra de Deus tem que ser escutada, porque é a palavra de Deus, o tempo que ela demorar para ser exposta. Com tudo isso dito, eu convido você a abrir Marcos 6, 53 a 56. A gente falou aí que Jesus mostrou o poder para os apóstolos, lembrando, após multiplicar o pão, acalmar a tempestade, andar por sobre as águas, apresentando-se como o Deus encarnado, apresentando-se como todo-poderoso. Agora Jesus chega do outro lado do lago, em Genezaré, para continuar seu ministério. E aqui nós vemos isso acontecendo no texto que diz assim, Marcos 6, está aí para os irmãos acompanharem. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta. Que o Senhor molde os nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A humanidade já passou por várias epidemias e pandemias e muitas doenças apareceram, já desapareceram. A gente já passou por gripe espanhola, a gente já passou por peste negra. A última que a gente passou grande foi a Covid-19, que matou milhões de pessoas ao redor do mundo. E apesar dos muitos curados que nós tivemos, nós também vimos muitos falecendo por conta dessa doença terrível que assolou a humanidade aí há 3 anos. Agora imagina se essa multidão de enfermos é curada.
todas essas pessoas que estivessem passando por doença, que estivessem passando por problemas de saúde, que vieram a falecer, fossem curadas. Ou pega os hospitais que nós temos aqui da região e instantaneamente todos saíssem curados. Todos se curassem, todos fossem curados. Em um simples ato. Parece impossível para a gente. A gente não consegue conceber essa ideia de tão impossível que ela parece, mas foi basicamente isso que aconteceu em Genezaré e nas vilas próximas com a passagem de Jesus. As multidões foram curadas, as pessoas foram curadas, cidades inteiras, os enfermos dessas cidades chegaram até Jesus e foram curados. Por isso que eu quero falar nessa noite um sermão que tem por tema: Jesus tem poder para nos curar. Esse é o tema do sermão, porque esse é o tema do texto. Jesus tem poder para nos curar. E a única lição grande que esse texto traz, os irmãos estão acostumados aqui a falar 3, 4 divisões, hoje só tem uma, que é: Jesus tem poder para nos curar. Essa é a grande lição do texto. Do verso 53 ao verso 56, o texto mostra isso. E o texto mostra que Jesus, depois de andar por sobre as águas, desembarcam em Genezaré, e eles começam a caminhada deles até Betsaida, que era o local onde eles desejavam ir. Só que eles começam a caminhada até Betsaida, saindo de Genezaré. Eles só vão chegar em Betsaida lá no capítulo 8. Enquanto isso, Jesus continua seu ministério ali em toda a região. E ele chega em Genezaré, uma cidade que ele já tinha ido antes, uma cidade que Lucas relata que ele já tinha pregado o evangelho lá. Muitos já tinham se convertido naquele lugar. E Genezaré, para os irmãos se ambientarem um pouco, ficava na parte ocidental do lago da Galileia e era muito povoado, densamente povoado naquela região, considerando o contexto daquela região, por ser uma planície fértil. Então muita gente se concentrou naquele lugar. E de acordo com Joséfo, um historiador judeu, ele diz que a beleza natural de Genezaré e a fertilidade eram marcantes. Então ele diz: não há uma planta que seja rejeitada pelo solo fértil daquela cidade. Então isso fez com que uma multidão de agricultores, a economia predominante, o tipo de economia predominante daquela região era essa. Então uma multidão de pessoas se aglomerou naquela cidade em busca de um solo fértil para chamar de seu, plantar, cuidar dos seus animais. Então, por isso fez com que aquela cidade se tornasse tão estratégica em Jesus parar para fazer o que ele precisava fazer, porque aquela cidade tinha muita gente para testemunhar o que Jesus iria fazer. E o texto diz que eles desceram do barco e a multidão já reconheceu eles logo de cara e começaram a levar todos os enfermos da região até Jesus. Então, Jesus entrou em Genezaré e aí cada vila próxima, cada cidade satélite, cada local que se aproveitava de Genezaré, Jesus também passou por esses locais. E a Bíblia diz que todos os locais que ele ia, cidade, fazenda, vila, todos os locais, as pessoas levavam seus enfermos para serem curados. E a ideia é que tantas e tantas pessoas foram levadas, que essas cidades tinham mercado, um centro comercial. Esse centro comercial deixou de ser para compra e venda de itens e passou a ser hospital. Então assim, gente, não está cabendo todo mundo aqui, leva lá para o centro da cidade. Então, o local maior da cidade, o shopping deles, virou hospital. Vou fazer uma comparação aqui. É como se trouxessem todos os nossos enfermos para o shopping nosso aqui do começo da cidade.
o Litoral Plaza, levassem todos lá e ocupassem o shopping inteiro de gente doente. E essas pessoas imploravam por tocar nas bordas das vestes de Jesus. E assim que tocavam nas vestes de Jesus, elas eram curadas. Instantaneamente curadas de qualquer problema físico, de qualquer doença que eles tivessem. Jesus curou essas pessoas pelo simples fato delas tocarem na veste dele. E não é nem que Jesus estava com uma veste diferente, uma veste especial. Jesus tinha a veste de um judeu da época, com 4 franjas em cada borda da sua roupa. Algo que era descrito na lei do Senhor e que o povo tinha que usar. E essas pessoas mostram a fé delas, ou o desespero delas, ou a esperança que elas tinham de serem curadas, ao ponto de fazerem de tudo para tocar em Jesus. Isso mostra algo interessante que Marcos não tinha mostrado até aquele momento, que é iniciativa das pessoas irem até Jesus. Geralmente Marcos narra Jesus indo até as pessoas para curar, para pregar, para expulsar demônios. Agora nós vemos as pessoas indo até Jesus, procurando para que sejam salvas, para que sejam curadas. Provavelmente aqui Marcos deve ter resumido, mas provavelmente Jesus não só curou as enfermidades físicas, Jesus deve ter pregado o evangelho também, Jesus deve ter expulsado demônios também, mas o evangelista aqui dá um ênfase nas curas que Jesus fez aos milhares naquelas cidades, naquelas vilas, naqueles campos. E esse ato só é possível por conta da fé dessas pessoas e por conta do poder que há em Jesus Cristo. E aqui é importante dizer, meus irmãos, Jesus fez o que fez não porque era Deus homem, mas Jesus fez o que fez porque era cheio do Espírito Santo. Tanto que Pedro, mais tarde, faz algo muito parecido com o que Jesus faz. E até certo ponto, mais extraordinário ainda. Atos 5, 14 a 15 diz que a multidão crescia, tanto homens agregados ao Senhor, homens e mulheres, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguma neles, e assim eles eram curados. Isso mostra, meus irmãos, que o poder de Cristo em curar pessoas está no fato dele ser cheio do Espírito. Assim como Pedro era cheio do Espírito. E o Espírito Santo que capacitou Jesus em todo o seu ministério. Ele curava pessoas não só porque era o Deus homem, mas porque era o Deus homem cheio do Espírito Santo. E é importante dizer também que nós não devemos criar um estereótipo aqui do tipo de cura que Jesus realiza. Porque esse é um tipo da cura de Jesus. Aqui as pessoas tocam em Jesus, na roupa de Jesus, elas são curadas. Mas em outros momentos, é Jesus quem as socorre, é Jesus quem as cura. Em outros momentos, as pessoas nem tocavam em Jesus, ele simplesmente falava. Em outros momentos, a pessoa nem estava consciente para ser curada e Jesus curava, como é o caso que nós vimos aqui da filha de Jairo, que já estava morta ou em coma, e Jesus curou. Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus, ele tem poder para realizar qualquer cura. Em qualquer tempo. Em qualquer tempo.
Aqui as pessoas tinham fé e iam até Jesus. Mas teve pessoas que não tiveram fé e mesmo assim Jesus as curou. Jesus não é limitado pelo que a gente quer, pelo que a gente acha, pelo que a gente gosta. Jesus faz o que Ele quer fazer, porque Ele tem poder para fazer. Mas em todos os casos há uma coisa em comum, de todos os casos de cura. Em todos eles, Jesus é o responsável por curar as pessoas através do poder do Espírito Santo. Em todos eles. Aqui ele falou, aqui ele tocou, aqui ele foi tocado. Em todos eles, Jesus curou, usando o poder do Espírito Santo. Assim como aconteceram com os apóstolos depois, que fizeram curas extraordinárias. Pedro, que nem encostava nas pessoas, nem era encostado. Ele simplesmente tinha a sombra, então alguém passava aqui, a sombra já curava a pessoa. Isso traz lições para as nossas vidas. E a primeira é que Jesus cura pessoas. Coloca isso no seu coração. Jesus cura quem Ele quer curar. Ele tem poder para isso. Não existe impossível para Jesus. Natan, mas Jesus não pode curar a minha doença porque é uma doença terminal. Se Ele quiser curar, Ele cura e ponto final. Natan, mas eu não tenho fé suficiente para isso. Se Ele quiser curar, Ele cura. E assim, ao contrário, é verdade. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. E aí você pode gastar seu dinheiro com 300 milhões de médicos. Não vai adiantar. Porque o responsável por curar é Deus. O responsável por trazer cura às pessoas é o Deus homem encarnado. É o Deus encarnado, é Jesus Cristo. Ele usa os médicos, ele usa os medicamentos, ele usa os meios. Às vezes não, ele faz de maneira sobrenatural. Mas ele é sempre o responsável. De modo que se alguém é curado é porque ele quis. Além disso, também temos que estar cientes que nós também temos o mesmo poder que habitava em Jesus, habitando em nós. O Espírito Santo também habita em nós. O Espírito Santo também nos capacita para que em alguns momentos nós também sejamos esse instrumento para levar cura às pessoas através da oração. Então, se você conhece pessoas enfermas, o Espírito Santo que capacitou Jesus também habita em você. E também pode usar você e a sua oração para curar pessoas. Então ore. Natan, eu conheço alguém que está enfermo. Ore por essa pessoa. Ore por ela. O Espírito Santo habita em você, ore por essa pessoa, com fé de que se Jesus quiser curar, Ele curará. E você terá sido instrumento do poder de Deus na vida daquela pessoa. Por fim, uma aplicação mais secundária do texto é que Jesus obedeceu a lei até na vestimenta. Até na vestimenta. Significa o quê? Que assim como todo homem, Jesus também é religioso. Então não se deixe enganar pelo mundo, que fica falando que Jesus não era religioso, que Jesus odiava a religião, que Jesus não gostava das coisas de religião, porque não é verdade. Jesus cumpriu os ritos religiosos da sua época também. Usava a roupa que deveria ser usada.
Porque ele era o religioso perfeito. E a gente precisa entender isso. Religioso, todo homem é. Até aquele que condena a religião está vivendo uma religião. E a gente precisa entender que existe duas religiões só. A certa e a errada. A certa é a religião de Cristo. O resto é tudo o mesmo bolo de religião errada. Não existe uma terceira religião. Cristo foi religioso do jeito certo. E assim como ele, nós também temos que ser religiosos do jeito certo, sem ser farisaicos, sem distorcermos a lei a nosso favor, mas cumprindo aquilo que a lei manda, obedecendo a lei de Deus, amando a Deus, fazendo aquilo que Deus quer que façamos, como bons e verdadeiros religiosos. Porque falar que é religioso não é demérito nenhum. Infelizmente, Satanás tenta afastar a gente dessa visão. E falar, não, porque Jesus não era religioso, odiava a religião. Mentira. Ele cumpria sim os ritos. Ele obedecia à lei. Ele fazia o que um judeu, ele era judeu, ele deveria fazer. Mas o judaísmo acabou quando Cristo ressuscitou naquela cruz. E agora a religião verdadeira é a religião de Cristo. E essa religião nós devemos seguir. Viver como Cristo viveu. Obedecer a lei como Cristo obedeceu. Lutar contra o pecado como Ele lutou. Ter fé como Ele teve fé. Nós devemos viver igual Ele, em todas as áreas da nossa vida. Nós vimos então que Jesus tem poder para nos curar. E aí vem uma grande pergunta que esse texto traz para os nossos corações. E você não precisa responder alto, mas você responda você e Deus aí. Será que nós cremos que Jesus de fato tem poder para curar pessoas? Será que a gente de fato crê nisso? Será que a gente de fato crê que Jesus é o grande responsável por trazer cura para qualquer pessoa? A Bíblia diz que Ele curou todos os enfermos, porque Ele quis curar todos os enfermos. Não perguntou a raça, a identificação, qual era o nome, o RG, CPF. Só curou. Será que a gente acredita que Jesus também é capaz de curar aquele nosso amigo que parece que não tem mais jeito? Aquele filho que parece que misericórdia? Neto, familiar, sobrinho, alguém que a gente conhece. Será que a gente de fato acredita que Jesus tem poder para isso? Porque o texto nos ensina que nós devemos acreditar nisso. Que nós devemos acreditar que Jesus é o responsável por nos curar. Que Ele usa meios, sim. Que Ele usa os meios, sim. Que Ele usa os tratamentos, sim. Que Ele usa os profissionais de saúde, sim. Mas é Ele quem traz a cura e a restauração. É Ele quem faz. Porque se Ele não fizer, não adianta. E se Ele fizer, não precisa de meio nenhum. Às vezes Ele faz também de modo sobrenatural. E a gente tem casos aqui na nossa igreja. De pessoas que não tem como. E a gente está curada. Porque o prognóstico mais bonito era câncer benigno, era tumor benigno. Está curado.
Fora outros casos de cura. E não é só um não, tá? Tem mais. Isso tem que servir não para a gente se vangloriar e falar, nossa, lá na nossa igreja tem cura, uau. Mas é para lembrar que Jesus tem poder para curar qualquer um. Qualquer um. Então, saiba que você é um instrumento de Deus para levar essa verdade às pessoas. Para levar essa esperança aos que estão desesperançosos. Para anunciar a verdade do Evangelho àqueles que estão sofrendo por qualquer doença que seja emocional, seja física, todas elas Jesus pode curar. Que Deus abençoe nossas vidas. Eu convido você a ter um tempo de oração, colocando suas vidas aí diante do Senhor, mas principalmente nesse momento, orando por alguém. Lembre alguém que você sabe que precisa de cura, que precisa ser restaurado, que precisa ser curado, e ore com fé, sabendo que Cristo pode curar essa pessoa hoje, agora, se for da vontade dele. Então, coloquemos-nos agora em oração. Vocês primeiro, orem. E depois eu nos conduzirei a Deus nessa oração. Oremos.